E agora conceitualizando um pouco a epidemiologia da dor nas costas, né? A epidemiologia dos problemas de coluna. É uma doença que ela tem uma incidência basicamente em todas as idades, né? Podemos ter crianças com dor nas costas, sim, adultos jovens, terceira idade, idosos, mas ela tende a ter uma concentração maior de caso entre os 30 e os 65 anos. Né? De forma mais específica, quando a gente olha esse grupo, a gente está mais restrita aos 30 a 40 anos como os casos novos, né? O início, o primeiro quadro de dor que aí eventualmente pode desencadear até um quadro de dor crônica decorrente desse primeiro quadro, desse primeiro caso de problema de crise de dor nas costas, ou, e é aquilo que nós sempre buscamos, se bem identificado, bem tratado, se há uma ação no sentido de melhorar os hábitos dessa pessoa, um pronto tratamento, uma pronta identificação, a ideia que nós sempre buscamos é que seja um único episódio e que a pessoa mude seus hábitos e aí consiga viver o resto da sua vida livre de problemas de coluna. Ainda caracterizando epidemiologicamente os problemas de coluna, existe um discreto maior número de mulheres acometidas por dores nas costas do que os homens. E aí fatores de risco. Fator de risco, obesidade. A obesidade ela está diretamente correlacionada a um maior risco, a uma maior probabilidade da pessoa sofrer problemas de coluna, né, por motivos de sobrecarga. Né? A obesidade nós vamos ver quando discutimos a biomecânica da coluna, que ela, além de causar uma sobrecarga maior axial no paciente, ela desloca o centro de gravidade desse paciente para frente, forçando a coluna a assumir curvaturas que são fora da anatomia ideal, e aí acaba propiciando também esses problemas de coluna. Um outro fator correlacionado positivamente ao aparecimento de dor nas costas são os transtornos de humor, tanto do polo de depressão quanto do polo de ansiedade. Nós sabemos que as pessoas com alterações psiquiátricas, né, transtornos do humor especificamente, acabam tendo uma maior probabilidade de desenvolver uma dor nas costas, né, sendo diagnosticado. E aí alguns críticos disso dizem que as pessoas com transtorno de humor elas não têm uma incidência maior do problema de coluna, mas elas têm um sofrimento maior com eles e aí acabam procurando mais o serviço de saúde, acabam tendo uma maior visibilidade nesse grupo. E, enfim, isso é uma discussão da literatura médica. Pessoas que fazem movimentação repetitiva no trabalho, então trabalhadores que têm que pegar peso com frequência, abaixar, levantar, ou trabalhadores que ficam numa má postura, seja na posição sentada ou mesmo uma má postura para carregar peso, carregar móveis, carregar caixa, essas coisas mais físicas, também pelo motivo de uma sobrecarga mecânica, eventualmente uma postura inadequada que coloca as estruturas da coluna num risco de maior desgaste, essas pessoas também têm uma probabilidade maior de acabar desenvolvendo dor nas costas. Outros fatores de risco, e muito importante, eu gostaria de destacar o tabagismo. O tabagismo, ele, além de todos os malefícios que ele causa, a gente sabe que o tabagismo ele age prejudicando as pequenas circulações do nosso corpo. Ele oblitera, ele fecha esses pequenos vasos sanguíneos, principalmente de periferias do nosso corpo. E a nossa coluna vertebral, e aí se nós formos pensar, por exemplo, o disco intervertebral, de forma diferente de outras partes do corpo, por exemplo, o músculo onde existe uma artéria calibrosa que faz com que o sangue em abundância flua através dos músculos, a nossa coluna, os discos intervertebrais, eles não têm nenhuma grande artéria, o sangue não circula de forma abundante. Então ela precisa se valer de uma nutrição por imbebição, tanto para levar embora essas substâncias químicas lesivas do tecido do nosso organismo, como também trazer elementos de regeneração tecidual que o nosso organismo produz, né? E uma vez
que o tabagismo ele fecha essas pequenas circulações, fecha não, atrapalha seria o termo melhor, e esse atrapalhamento faz com que o sangue chegue até as placas terminais das vértebras de forma deficitária. Consequentemente, a nutrição dos discos intervertebrais acaba sendo prejudicada, e esse prejuízo acaba acelerando, por exemplo, uma doença degenerativa discal. Então, mais uma para a conta do tabagismo, além de todos os problemas cardiovasculares, pulmonares, também é um fator de risco para o desenvolvimento de dor nas costas. Um outro fator importantíssimo é o sedentarismo. Quanto menos atividade física a pessoa faz, menor o trofismo muscular, principalmente de musculatura paravertebral. Consequentemente, uma estrutura muscular que deveria proteger essa coluna enfraquecida, aquele vetor que é descarregado no nosso corpo, aquele vetor axial que é descarregado de uma vértebra em relação à outra, quando ele não tem uma estrutura adjacente com maior trofismo para ser, em parte pelo menos, dissipado, ele se concentra mais na parte rígida da coluna, vértebras, discos, consequentemente aumentando a sobrecarga e aumentando o risco de uma lesão por estresse mecânico mesmo. Um outro fator também que é diretamente correlacionado com o aparecimento de dor nas costas e cronificação do processo também são as jornadas de trabalho. Então nós vimos que alguns tipos de trabalho com ergonomia e movimentação repetitiva e sobrecarga causam, mas também o tempo em que a pessoa realiza essa jornada de trabalho, quanto mais tempo, tanto no trabalho físico quanto no trabalho sentado, maior a chance da pessoa ter uma dor nas costas. Então, quanto mais tempo no trabalho, maior o risco de se desenvolver uma dor nas costas. Ela está correlacionada diretamente também. Existe um fator genético, e nessa questão do fator genético é interessante porque entre pacientes é extremamente comum o senso de falar, não, meu avô já tinha problema de coluna, meu pai tem dor de coluna, eu tenho problema de coluna, então esse agrupamento de maior chance devido à genética da pessoa era de certa forma já intuitivo. Mas não foi até estudos com gêmeos idênticos, né, algumas cortes grandes com gêmeos idênticos que foram feitos em alguns países específicos, que aí conseguiram realmente pessoas com a mesma carga genética correlacionar positivamente o aparecimento de dor nas costas com o material genético delas. Ou seja, um irmão tem dor nas costas, a probabilidade do seu irmão gêmeo ter dor nas costas também aumenta. Com isso a gente consegue concluir, consegue documentar esse fator genético como sendo um fator epidemiológico de risco aumentado para dor nas costas. E um outro fator também que acaba sendo correlacionado com o aparecimento de dor nas costas, foi uma corte australiana que acabou evidenciando muito bem isso, são as atividades domésticas. Atividades domésticas no sentido de cuidar de crianças em casa, de cuidar de limpeza de casa, cuidar enfim, lavar louça, lavar roupa, passar roupa, essas coisas, também estão diretamente correlacionados, né? As pessoas que têm atividades domésticas têm um risco maior de desenvolver problemas de coluna. Se formos pensar, de certa forma, as atividades domésticas, elas entram também naquele contexto que vimos no diapositivo anterior da atividade repetitiva, eventualmente uma má postura, se você abaixa para passar um aspirador embaixo de um sofá ou acaba pegando roupa pesada no varal, essas coisas também são movimentos repetitivos numa postura inadequada e, consequentemente, isso aumenta de forma significativa o risco da pessoa desenvolver problemas de coluna.